Olá, sejam bem-vindos. A aula de hoje é sobre os elementos que compõem o desenvolvimento, os elementos que fazem parte do desenvolvimento da redação. Então, é uma sequência da aula anterior em que falávamos sobre os elementos que compõem a estrutura da introdução. Primeiro, é preciso entender aqui o que é o desenvolvimento, né? O desenvolvimento refere-se às justificativas apresentadas para defender um ponto de vista, né? Esse ponto de vista ele está relacionado, ele é pertinente à temática, ao tema. Aqui é a parte mais importante da redação, é o momento de convencer o leitor de que a sua ideia, né, a ideia do candidato, ela faz sentido, ela é coerente. Então, é o momento em que o candidato vai fazer o quê? É a parte aqui em que entram os argumentos de autoria, que são aqueles argumentos, né, as citações de uma autoridade no assunto, um filósofo, um cientista, um escritor. Entram também aqui os argumentos científicos, que são os dados, né, a partir de uma pesquisa. E também entra aqui o momento da explicação, é o momento que você colocou um dado, colocou uma citação, então você vai explicar e também vai exemplificar, vai dar exemplos. Então, esta parte do desenvolvimento corresponde ao repertório, ou seja, todo o conhecimento que o candidato adquiriu no decorrer, né, da trajetória acadêmica, ou também da experiência de vida, a partir do conhecimento, dos estudos, de como faz a leitura da realidade. E entra também a intertextualidade, que é o momento em que o candidato ele usa de conhecimento de outras áreas, né? Há toda uma conversa ali de outros textos, de outros conceitos, desde que eles estejam relacionados à temática. O desenvolvimento, ele pode, né, ele corresponde aqui a 2 parágrafos. Eu coloquei 2 parágrafos, no entanto, há redações com 3 parágrafos de desenvolvimento. É preciso que o candidato tome cuidado, porque com 3 parágrafos de desenvolvimento, a redação pode ficar longa, e lembrando que ela não pode ultrapassar as 30 linhas, tá? Então, eu aconselho sempre que façam 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, vamos entender como seriam, né, esses elementos do desenvolvimento. Olha, nós temos aqui um primeiro elemento. O primeiro elemento é chamado de tópico frasal. O que é o tópico frasal? É o primeiro período ali do desenvolvimento. Neste início do desenvolvimento, o candidato ele vai fazer uma afirmação. Tá? Ele deixa bem claro ali sobre o que vai falar aquele parágrafo de desenvolvimento. Então, o tópico frasal é a ideia núcleo, é a ideia central, e a partir dela vai se formando ali, vão se formando os argumentos, né? Então, vamos ao outro elemento. A exemplificação, que ela é também conhecida como fundamentação, é um outro elemento que faz parte do parágrafo de desenvolvimento. Então, o que seria aí a exemplificação ou fundamentação? Aqui entram os dados, as citações, ou seja, aqui é o repertório sociocultural. Então, aqui o candidato vai mostrar que ele conhece, ele sabe do assunto. Então, ele vai usar tudo isso para quê? Para confirmar o que ele afirmou. Aqui ele afirma, né, que é o tópico frasal, e aqui ele pega em cima da afirmação, ele dá exemplo, ele faz, né, fundamenta com dados, com citações, comprovando ali a afirmação. E tem um outro elemento, que é a explicação. Então, uma vez que ele afirma, uma vez que ele dá exemplos, ele agora explica os exemplos, ele faz essa relação da citação, dos dados com a temática. Então, essa explicação é aquela parte ali que ele interpreta, ele comenta os dados, os fatos, citações que foram apresentados, né, anteriormente.
Então, essa parte aqui, ela também é importante, porque se o candidato apenas fica nos dados, nas citações, o texto fica expositivo. Então, é preciso que haja essa interpretação de dados, né, da própria citação. Então, o candidato ele vai comentar a partir daquilo que ele colocou relacionando ao tema. E, por último, vem a conclusão, que seria o fechamento do parágrafo. É o momento de finalizar a ideia, né, dando um enfoque aqui naquilo que foi colocado, na exemplificação e na explicação. Bom, então, vamos ver agora como como identificar esses elementos no parágrafo de desenvolvimento. Então, eu tenho aqui, vou apresentar para vocês, que já foi trabalhada, né, no outro momento, a redação do Daniel. É uma redação nota 1000, e aqui temos o primeiro parágrafo de desenvolvimento da redação dele. Então, eu vou fazer a leitura e logo na frente, no outro slide, eu mostro como apresento ali os elementos. Ó, em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Essa lógica é comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país, instituído para ser um órgão que promova a aproximação de brasileiros a bens culturais. Tal ministério ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes, como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares às salas de cinema. Desse modo, o governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento. Logo, é substancial a mudança desse quadro. Vamos ver agora como que ficou aqui a questão dos elementos, né? Então, lembrando que um dos elementos do desenvolvimento é o tópico frasal, e o tópico frasal é aquela afirmação, é o início ali do parágrafo, do período de desenvolvimento. Então, aqui, ó, essa expressão aqui é a expressão de ligação, né? Para ligar o parágrafo da introdução ao parágrafo de desenvolvimento, em primeiro plano. Aí, a partir daqui, ele coloca o tópico frasal, que é a ideia núcleo. Evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Lembrando que o Daniel, ele colocou como uma das dificuldades aqui para democratizar o acesso ao cinema era a questão da negligência ali do Estado, né? Então, ele já começa, como ele afirmou lá na introdução, ele inicia o parágrafo de desenvolvimento com aquela ideia, com essa ideia aqui, que é a ideia que ele vai aprofundar, é o argumento que agora ele vai desenvolver, tá? O parágrafo de desenvolvimento, ele serve justamente para isso. Na sequência, o que acontece? Aqui ele afirma e aqui agora ele vai exemplificar, ele vai fundamentar. Então ele fala, ó, essa lógica é comprovada pelo papel passivo do Ministério da Cultura, exerce na administração do país, instituído para ser, aqui é ser, né? O R está junto com o O, para ser um órgão que promova a aproximação de brasileiros. Então aqui ele está exemplificando. Então, ele mostra aqui um exemplo de como acontece essa não democratização. Então, ele afirma e aqui ele exemplifica, né? Ele exemplifica usando o conhecimento dele, o repertório de mundo e o conhecimento dele. Então, ele coloca aqui o Ministério da Cultura e ele faz toda essa crítica, né? E na sequência, ó, ele vai também dar um exemplo. Aí, tal ministério ignora as ações que poderia potencialmente fomentar o contato de classes poucos privilegiadas ao mundo dos filmes, como distribuição de ingressos, instituições públicas de ensino básico e passeios escolares às salas de cinema. Então, aqui ele dá
os exemplos, né? Aqui o que deveria, né? O que o Ministério da Educação poderia fazer. E por final, ele faz o fechamento da ideia do parágrafo de desenvolvimento. Ele fala: desse modo, o governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento. Logo, é substancial mudança desse quadro. Então, vocês viram aqui, ó, que este aqui é o parágrafo de desenvolvimento do Daniel, e aqui estão os elementos que devem fazer parte de um desenvolvimento para que ele seja coerente e coeso. Então, tem o tópico frasal, que é a ideia central, é uma afirmação. Então, afirma-se, depois exemplifica para fundamentar. Então, aqui o Daniel ele não coloca citação, mas o candidato, aqui é o momento de colocar citações, de colocar dados. Aqui ele coloca um exemplo aqui do Ministério da Cultura, o que o Ministério da Cultura deveria fazer. E aqui ele explica, faz a explicação em cima do exemplo que ele coloca. E, por final, ele faz o fechamento da ideia. Vamos ver agora o segundo parágrafo, tá? Então, aqui eu não vou ler o segundo parágrafo para a gente adiantar, tá? E aí, já aqui na frente, vamos ao esquema, ó. Então, aqui o tópico frasal, outro sim, é aqui a expressãozinha de ligação, né? Que é muito importante para ligar o parágrafo. Logo em seguida, ele coloca o tópico frasal, que é a ideia núcleo, a ideia central do parágrafo, do desenvolvimento, do parágrafo de desenvolvimento, e ao redor dela ali constrói-se todos os argumentos. Então, ele afirma: é imperativo pontuar que a negligência de empresas do setor, como produtoras, distribuidoras de filmes e cinema, também colabora para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Lembrando que este aqui foi o segundo argumento que o Daniel colocou como uma das razões para a não democratização do cinema. Então, assim, como o que se é colocado lá na introdução como justificativa da tese, é aquilo que vai ser desenvolvido nos parágrafos de desenvolvimento. Então, o argumento 1, ele é desenvolvido no parágrafo de desenvolvimento, né, o primeiro, ali ele é aprofundado, desenvolvido, por isso fala desenvolvimento. E o argumento 2, que ele culpa aqui a questão das empresas, ele faz isso no segundo parágrafo de desenvolvimento. Então, ele inicia aqui com o tópico frasal, e em seguida ele faz uma exemplificação, ó, nesse sentido, há de fato uma visão elitista, advinda dos donos das salas de exibição, que muitas vezes precificam ingressos. Então ele coloca, né, como que isso acontece. Então ele dá um exemplo, que é os ingressos com valores altos, né, altos aqui, ó, acima, né, do que a classe popular pode pagar. E em seguida ele faz uma explicação, ó. Isso decorre principalmente da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento, que prioriza ganhos financeiros em detrimento de impactos cultural que o cinema pode exercer sobre uma comunidade. Então, o que ele faz? Ele afirma, aí ele exemplifica, né? E aqui ele faz uma explicação. Aí o texto ele fica dissertativo, argumentativo e não só expositivo. Tem-se ali a ideia do candidato. E por último, ele faz o fechamento do parágrafo. Consequentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços, tá? Então, o que nós vimos hoje foi o quê? Os elementos que fazem parte do parágrafo de desenvolvimento. Então, o candidato, ele construindo os parágrafos de desenvolvimento desta forma, ele fará um texto coerente e coeso. Ele vai costurar de forma belíssima o texto, né? Que a redação, ela é um texto que é dividido em partes, no entanto, é um único, né? Um único elemento ali. É como se fosse uma colcha de retalhos em que cada parte é costurada e forma-se um todo. Na próxima aula, eu vou falar sobre os elementos que devem fazer parte do último parágrafo de uma redação, que é a conclusão.
Então, até lá.